Eu vou ler dois textos aqui, depois para nós fazer uma reflexão, né? Está escrito assim, em Salmo 139, versículo 16, está assim, escrito assim: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, antes de ser formado, né? E no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais aí iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Então quer dizer que antes de nós ser formados, antes de que nós ainda nem tinha sido formado, Deus já estava escrevendo a nossa história. Olha que coisa linda, né? Olha que coisa linda. Ele fala assim, ó: os teus olhos viram o meu corpo, ainda informe, ainda antes de ser feito, e o teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas existia. Aí você vem aqui para Jeremias 1,5, quando Deus colocou Jeremias ele não se achava assim, às vezes, com a responsabilidade de ser profeta, né? Então, mas Deus sabia o que ia forjar nele um profeta, né? Mesmo que ele fosse um profeta chorão, mas ele foi um grande profeta. E ele diz assim, no Jeremias 1,5: antes que te formasse no ventre te conheci. Deus falando para Jeremias: te conheci antes que saísse da madre, da sua mãe, te santifiquei as nações e te dei por profeta. Então eu fico olhando, eu queria mostrar uma coisa para que vocês analisassem uma coisa assim que eu sempre estou falando aqui e estou falando para que vocês analisassem. Tá aqui, ó, tá vendo essas fotos aqui, ó? Tá vendo esse camarada aqui, esse aqui, ó, tá vendo? Esse aqui com Black Power aqui, ó. Esse camarada aqui sou eu, ó. Eu tinha 14 anos, né? 14 anos. Agora você olha esse rapaz, esse menino de 14 anos, eu nessa fase de 14 anos. Você olha aquelas pessoas que me viram quando eu tinha 14 anos e elas me vê depois de 51 anos, que eu tô com 65. Você acha que essas pessoas me conheceriam? Tem uns rapazes que eu estudei com eles ali em Osasco ali, um tempo eu passei lá, eles passavam perto de mim e não me reconhecia. E naquela época, quando eu voltei para lá, eu estava com 48 anos, eles não me conheciam, mas eu conhecia todos eles. Nem todo mundo vai te conhecer, nem todo mundo vai saber quem você é. Ninguém vai saber. Mas a única coisa, Deus falou que antes que você estava informe, ainda não tinha sido formado, Ele te conhecia. E o que Deus conhecia em você, em mim, em nós? O que Deus conhece em você, em mim, em todos nós? A nossa alma. A nossa alma. Então Deus sabia dos sentimentos de Jeremias, Deus sabia do que o Jeremias estava passando quando Deus colocou ele como profeta. Então você faz uma análise. Agora você pega aquela foto daquele jovem lá de 14 anos e olha para essa minha aqui. O que tem a ver eu com aquele jovem? Não tem nada a ver se você for viver fisicamente, mas tem tudo a ver, porque tem uma coisa que é impressionante, que é a minha alma. E quem conhece ela melhor que eu é Deus. Deus sabe todos os propósitos que tem na minha vida, para minha alma, e todos os caminhos. Eu posso se desviar desse caminho, como um tempo eu me desviei. Eu tomei outros rumos. Mas Deus, Ele está o tempo inteiro velando. Não foi à toa que Ele deu Jesus Cristo, não foi para morrer pelo meu corpo que envelheceu. Eu sempre estou falando isso, ele morreu na cruz pelos meus pecados e por minha alma, que é importante para Ele. Porque antes de ser formada, ela já estava sendo escrita a minha história. Você pode se desvencilhar da história que Deus escreveu para você. Você pode, Ele deixa você ir. Agora cabe você saber o que você quer para você. O que você deseja para Ele, para você. Qual a história que você quer escrever? A história de sua, Deus já escreveu. Está escrita já, mas Ele não vai pegar você e Ele escreveu a sua história. Você pode pegar e fazer uma outra história que é sua mesma, que você sabe o fim que dá a história que você está querendo fazer, que é longe dEle. Vocês entenderam o que o Salmo 139 está escrito no versículo 16? Os teus olhos viram o meu corpo, ainda informe, antes de ser formado. Porque a alma sua já estava na mão de Deus. A sua alma já está, o seu corpo informe, não foi formado. O corpo que veste a alma não foi formado.
mas a sua alma já estava com Deus. E ele fala assim, ó, e os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, porque Deus consegue ver além do que nós vimos, né? Do que nós vemos, né? Deus sabe tudo. Deus sabe o hoje, o ontem, o hoje e o amanhã da nossa vida. O ontem ele soube, o hoje ele está sabendo e o amanhã ele vai saber também. Mas Deus não vai pegar você pela mão na marra e puxar você para o caminho. Você é que tem que direcionar seu caminho e ver o que você quer de bom. E não ir em conversa mole, não. Continuar fazendo a vontade de Deus. E Deus fala assim, os teus olhos, o salmista falando, os teus olhos viram o meu corpo, ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Então Deus estava com a nossa alma no céu. E Ele quer que todas elas voltem íntegra, né? Decentemente, né? Nós temos que passar aqui por um processo de crescimento espiritual, tudo, para depois nós retornar. Você sabe que quando você começa a servir a Deus, você sabe que o seu lar não é aqui. Você é um peregrino que está passando por aqui, né? Então você vê a transformação que teve daquele menino de 14 anos para esse homem agora, envelhecido pelo tempo. Mas a minha alma não envelhece. Você pode ver que às vezes o pessoal ainda brinca, faz uma brincadeira assim, ó, envelheceu, mas ainda não saiu da quinta série. O que é? A sua alma ela vai ser eternamente jovem. Cabe você saber usar essa juventude da tua alma para o melhor para você, para que você, quando você retornar a Deus, você retorne uma coisa limpa, não uma coisa que está toda poluída de coisas ruins, de coisas más. Então Deus permite que você aconteça isso. Você sabe que a transformação da alma, quando Deus nos coloca aqui nesse mundo, é você que vai fazer a transformação através da sua obediência a Deus, né? Quando você tem obediência a Deus, o próprio Espírito Santo de Deus viu que você está dando a essa brecha, vamos até usar esse termo, essa brecha, que você está dando essa brecha, ele começa a fazer mudanças em você. Assim como ele escreveu a sua história lá em cima, antes de você vir para a terra, que nem tem escrito no Salmo 139, a sua história começa a ser reescrita depois de você retornar e estar aos seus pés, clamando misericórdia, pedindo ajuda e glorificando o seu santo nome. Então você faz uma coisa, a sua alma, ela não envelheceu para Deus, ela continua sendo olhada por Deus, verificada por Deus. E Deus ele vai estar o tempo inteiro zelando por você, mas isso você precisa querer, ele não vai te forçar a nada. O livre-arbítrio é isso, né? Quantos caminhos muitos já tomaram e muitos já não regressaram? Quantos caminhos muitos tomaram e estão tristes no caminho e que estão? Então cabe a nós fazer uma reflexão, né? Pega uma foto sua quando você tinha 14 e pega, isso serve para nós agora, né? Mas até às vezes você pode ser um adolescente, você vai lembrar de 9 anos, você pega a sua foto com você com 16 anos e você com 8, 9 anos, você já começa a perceber a diferença que vai existindo, que vai existindo, que vai existindo, que vai existindo. O esse existir e chegar a uma certa idade, é sinal que você está perto do retorno, de retornar para o mesmo lugar que você veio, porque Deus estava com a sua alma lá e a sua história estava sendo escrita. Você pode mudar a história que Deus escreveu para você, mas você pode ir todo dia na direção que Deus te orientou para que você vá. É isso aí, Deus abençoe.